simpático que fez por estar aqui. Tenho muito gosto em estar convosco. É um prazer estar convosco para falar de temas que me agradam bastante e que tenho trabalhado e estudado. E desejo-vos a todos, nesta altura, um bom ano. Eu resolvi escrever um texto, não sou adepto da apresentação de slides e, portanto, eu preferi escrever o texto para ser rigoroso naquilo que vou dizer. E o que eu vos pedi era o seguinte: eu vou falar devagar. Se quiserem interromper, interrompam e levantem dúvidas. Eu não vou falar muito tempo, procurei não me estender excessivamente, uma vez que a sessão dura cerca de 1 hora. Eu achei que poderia falar metade do tempo e a outra metade seria para o debate. De qualquer maneira, podemos tornar isto mais dinâmico. Se quiserem interromper a meio, interrompam, têm que falar alto, que é para eu perceber que estão a interromper. O objetivo desta sessão, conforme foi solicitado pelo Sr. Professor José Eduardo Franco, é o de apresentar um projeto educativo, cultural e científico iniciado nos anos 60 do século passado pela Fundação Carlos Gulbenkian no âmbito do seu serviço de educação. Trata-se do plano de edições da Fundação. O professor José Eduardo Franco já falou da edição da obra do Padre Manuel Antunes, que está inserida no quadro desse projeto de plano de edições. É a opinião muito generalizada, mas infelizmente não consensual, porque nada é consensual neste mundo, mas por vezes nós também somos surpreendidos com a falta de consensualidade de algumas pessoas. De que se trata de uma iniciativa de grande mérito, que responde a uma necessidade de desenvolvimento educativo, cultural e científico, que não estava nem está preenchida e representa um efetivo serviço público prestado por uma entidade cuja missão, nos domínios estatutários que lhe estão estabelecidos, é essa mesmo: prestar serviço público. Mas antes de abordar o tema principal, considero indispensável fazer referência ao enquadramento institucional em que o projeto de plano de edições se criou e desenvolveu, analisando sinteticamente o papel da Fundação Carlos Gulbenkian e o papel das fundações nas sociedades contemporâneas e, em particular, em Portugal. Vou falar muito pouco sobre isto, porque há muito para dizer sobre isto. Isto é a matéria que eu tenho tratado. O emaranhado em que se encontrou hoje o tecido fundacional da sociedade portuguesa, com a profusão de fundações de diversa natureza, privadas, que correspondem à sua origem conceptual, públicas sob forma jurídica privada, públicas sob forma jurídica pública, privadas com e sem utilidade pública, são o exemplo da enorme confusão que graça neste setor. Isto é fruto da legislação que existe, que é um disparate, mas é isto que acontece. Acrescem ainda entidades designadas e consagradas como fundações, que não o são efetivamente pela sua natureza, missão e atividades, o que aumenta ainda mais a enorme e generalizada confusão que não serve o propósito de prestigiar este tipo de instituições, antes suscitando desconfianças e dúvidas sobre os objetivos de muitas das entidades que se acolhem sob esta designação e não facilitando o trabalho de separar o trigo do joio. O aparecimento de fundações sem fundos, o que contraria a sua própria figura jurídica, à espera de os obter num futuro, não se sabendo quando e onde, é outra perversa novidade, já com alguns anos. Todas estas situações têm agravado o constrangimento da incompreensão em amplas áreas da opinião pública sobre a missão e objetivos das fundações. A comunicação social, pelo seu lado, encarrega-se com frequência de apontar com espalhafato e indiscriminadamente acusações graves a fundações. Este tipo de generalizações, manifestamente injustas, prejudicam seriamente a imagem das fundações no seu todo. Por isso, a figura fundação tem servido, neste conturbado período de crise, de alvo privilegiado de inúmeras críticas da opinião pública. Lembre-se como o conhecido e atrabiliário processo de avaliação das fundações, realizado em 2012 pelo Governo, e os estranhos resultados que foram divulgados foram um momento lamentável para a imagem geral das fundações. Esta situação, como já referi, está radicada no facto de coabitarem com a mesma designação de fundação realidades jurídicas as mais diversas, com objetivos significativamente diferenciados, para além de se verificarem práticas reiteradas, menos conformes à lei, por parte de algumas destas organizações. As críticas que poderão eventualmente ser ajustadas a parcelas de alguns segmentos da atual realidade fundacional são completamente injustificadas e profundamente injustas em relação a outras realidades, designadamente em relação àquelas que preservam a bondade dos princípios da respectiva figura jurídica e que baseiam a sua atividade no rigor dos princípios filantrópicos,
perseguindo a finalidade ou finalidades estatutárias que estão cometidas com total generosidade. É espantoso como, mesmo ao nível da produção legislativa pela Assembleia da República, se verifica uma descuidadíssima atenção à figura das fundações, confundindo-a com outras entidades sem finalidade lucrativa, como tive a oportunidade de me mostrar num artigo publicado no ano passado no Jornal Público Online a propósito da Lei de Bases da Economia Social. Encurtando as razões, para não entrar em excessivos detalhes técnicos, é conveniente esclarecer que no quadro institucional e jurídico das entidades sem finalidades lucrativas, as fundações são uma pessoa coletiva de natureza patrimonial, não associativa, cujo substrato é um valor ou acervo de bens destinados a prosseguir um fim duradouro e distingue-se das outras entidades também sem finalidade lucrativa, de natureza associativa, em que o seu substrato é constituído por um conjunto de pessoas que juntam os seus esforços para concretizar um objetivo comum. A distinção é entre fundações por um lado, associações por outro. No caso da referida Lei de Bases de Economia Social, que é um bom exemplo da má prática legislativa e da confusão reinante, incluem-se as fundações como parte integrante das entidades de economia social e consagra-se erradamente princípios orientadores que são apenas suscetíveis de serem prosseguidos por entidades de natureza associativa, como sejam o controle democrático dos respectivos membros pelos seus órgãos. As fundações não têm membros, as associações têm membros. A adesão e participação livre e voluntária. As fundações não têm ninguém a aderir, ao contrário das associações. Ou a conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral. Tudo isto contraria a noção de fundação legalmente consagrada, de ser uma pessoa coletiva sem fins lucrativos, dotada de um património suficiente e irrevogavelmente afetado à prossecução de um ou vários fins de interesse social. Esta figura corresponde ao exemplo típico e natural da pessoa coletiva de fim altruísta, desinteressada e não lucrativo, que não pode nem deve ser gerida como se de uma empresa ou de um banco se tratasse. E quem pensa o contrário está redondamente enganado. O aparecimento exponencial de novas fundações em todo o mundo. Tem havido um crescimento brutal de fundações. Aliás, em Portugal há uma queixa do Conselho Português de Fundações de que a lei não permite o aparecimento fácil de fundações. Não sei se é mau. Eu acho que é capaz de não ser má ideia. Mas o que tem acontecido é que no mundo em geral tem havido um crescimento brutal de fundações. O Gates é um deles, mas há mais recentes. O Zuckerberg agora criou uma coisa a que se chama filantrópica, mas que tem finalidades lucrativas, porque ele, de facto, é muito novo para estar a dar a sua fortuna para uma entidade diferente dele. O aparecimento exponencial de novas fundações em todo o mundo, e em especial na Europa e nos Estados Unidos, implica que se preste especial atenção a novas tendências designadas filantrópicas que aí se vêm desenvolvendo, denominadas por Venture Philanthropy, Impact Investing, Inovação Social, etc., etc., em que, para além de se procurarem retornos sociais e ou ambientais, se procuram também, e cada vez mais, retornos financeiros, constituindo-se crescentemente em plataformas de negócio para o setor social, o que, na minha perspectiva, contraria a ideia de filantropia e o conceito de fundação e manifestamente abalam na opinião pública a imagem das fundações. Este é o ponto crítico desta matéria. O que acontece é que estão a aparecer este tipo de entidades, a que chamam filantrópicas, que procuram retornos financeiros, para além de, obviamente, depois terem retornos sociais e ambientais, como eu digo, mas a procura de retorno financeiro é contra a natureza da filantropia, contra a natureza das fundações. Portanto, é preciso ter cuidado com este tipo de aparecimentos, porque não se pode dizer que as fundações deixam de dar dinheiro. As fundações existem para dar dinheiro e foram criadas para esse objetivo. Quem não quiser não faz fundações ou não tem fundações. E o aparecimento destas entidades que se estão a estabelecer com plataformas de negócio para irem buscar rendimentos para alimentar as suas atividades desvirtuam a ideia de filantropia. De qualquer modo, eu quero esclarecer o seguinte. Eu entendo que é altamente meritório e importante o desenvolvimento da economia social. Ou seja, é preciso investir na economia social. Não é através de fundações, esse é que é o ponto crítico disto. Invista-se através de associações, de empresas, de outro tipo de corporações, o que quiserem. Mas não estejam a confundir as coisas. Porque o setor social, o setor da economia social é um setor que está em crescimento brutal e, em termos económicos, hoje representa cada vez mais. E é bom que se atue aí, é bom que se invista aí, é bom que se trabalhe aí. Simplesmente trabalhe-se com as entidades
que juridicamente são aquelas que devem trabalhar. E não se confunda, ou não se confunda uma coisa com a outra. As fundações não servem para ir buscar dinheiro ou para tirar rendimento da sua atividade na economia social. Nem toda a gente está de acordo com aquilo que eu digo, mas eu estou e defendo isto até ao fim. Às entidades da economia social cabe continuar a desempenhar o seu tão relevante e insubstituível papel na sociedade, com inestimáveis benefícios para as pessoas, especialmente, mas não exclusivamente, as mais carenciadas. O que não se deve é confundir as missões diversas dos variados tipos de instituições, respeitando-se, como é necessário, o princípio da diferenciação institucional, que prevê diversos enquadramentos jurídicos para diferentes categorias de situações e correspondentes benefícios fiscais e outros, consoante a diferente natureza e emissão de cada uma delas. Este é um ponto importante, porque se vamos ter uma entidade com benefícios fiscais a competir com outras entidades que não os podem ter, é evidente que estamos a desvirtuar o princípio da concorrência. E, portanto, utilizar fundações para ter retorno financeiro em competição com outras entidades que não têm os benefícios fiscais das fundações, estão a pôr em causa o princípio básico da concorrência. Acabando esta matéria, voltando às fundações, o nosso país beneficiou enormemente da atividade filantrópica de algumas das suas fundações, em especial de uma delas, e continua hoje a beneficiar da atividade dessas e de outras que se lhes juntaram. A Fundação Carlos Gulbenkian é a maior fundação portuguesa e ainda uma das maiores da Europa. Eu, quando digo ainda, não tem a ver que a fundação continua a crescer em termos patrimoniais. O problema é que em Espanha, e sobretudo em Itália, foram criadas inúmeras fundações ligadas ao setor bancário. E o património dessas fundações é abusivamente o património da banca a que está ligado. E, portanto, aparecem com valores patrimoniais que são imbatíveis em termos europeus. E, portanto, aquela posição que a Fundação tinha no tempo em que estava na Fundação, que era para a segunda ou a terceira na Europa, hoje não, ou a quarta, à volta disso, hoje já não pode ser comparável da mesma maneira, embora eu acho que deva, porque as que competem são aquelas que são as fundações bancárias. Aliás, a Espanha tem a Fundação La Caixa, o Santander Tota também tem uma fundação em Espanha, a Itália, tudo aquilo são, os bancos são todas fundações, e depois agora foram todos à miséria com a história da crise financeira. Mas só por isso é que eu digo que ainda é uma das grandes fundações europeias, porque continua a ser aquela que tem um património que não está ligado a atividades financeiras da banca. A Fundação Carlos Gulbenkian é uma fundação portuguesa criada em 1956 pelo testamento do seu fundador, Carlos Sarquis Gulbenkian. Tem um caráter perpétuo e os seus 4 objetivos estatutários são arte, beneficência, ciência e educação. Como sabem todos, a sede da Fundação está instalada em Lisboa, numa área de 7 hectares rodeada por jardins e lagos, e onde se situa também o edifício do museu, coleção do fundador, inaugurado em 69, e o edifício da coleção de arte moderna, inaugurado em 83. O ano passado, a Presidente da Fundação anunciou que a Fundação tinha feito aqui há uns anos a aquisição, que agora se concretizou, daquela parte de cima do jardim, que pertencia à Marquesa de Vilalva, e que a aquisição foi feita com a condição de que só quando ela morresse é que a Fundação se podia apropriar. E, portanto, a senhora coitada morreu o ano passado. E, portanto, a Fundação irá fazer a afetação dessa outra parte, que são mais meia dúzia de hectares. E vai chegar até ao quartel-general, portanto, até à Aducta. Fica aquela zona do Castelinho apenas, que não pertence à Fundação, porque pertence à Fundação Eugênio de Almeida em Évora, e que não entrou na aquisição, porque não fazia parte do património da Marquesa. Foi uma guerra em 81, quando foi o Museu de Arte Moderna. Foi, nessa altura o Dr. Porque se queria fazer aquilo e até a imprensa... O Dr. Perdigão comprou uma parte. Exatamente. Por causa da polémica que houve com o Gonçalo Mas não se conseguiu comprar tudo. Ele depois... Não, ele fez uma proposta, mas o Marquês de Vilalva fez-lhe uma contraproposta e ele disse que nunca na vida compraria, porque aquele valor não comprava. E isto pode ser discutível, porque a Fundação não serve para comprar património imobiliário. Exato. Porque ao fazer a aquisição... Eu estou a especular. Ao fazer a aquisição está a retirar do seu património valor que deve ser utilizado nas finalidades estatutárias. Portanto, mas, enfim, não vamos discutir isso. O conjunto de edifícios integra um grande auditório com capacidade para 1.200 pessoas, outros espaços para congressos e reuniões, um anfiteatro ao ar livre, 2 grandes galerias para exposições temporárias e uma biblioteca de arte que integra a biblioteca pessoal de Carlos Gulbenkian, que possui agora mais de 190 mil livros. A Fundação possui uma delegação em Londres e outra em Paris, que focam as suas atividades nestes países. A nível internacional, a Fundação Gulbenkian também é concentrada
concentrando a sua atenção no Médio Oriente, nas comunidades arménias, na diáspora, por causa do bem que era arménio, nas comunidades arménias na diáspora, e nos países de língua portuguesa. A Fundação Carlos Gulbenkian tem uma orquestra e um coro que atuam em Portugal e no estrangeiro. Tem ainda em Oeiras o Instituto Gulbenkian de Ciência, que é uma instituição de qualidade internacional na área da investigação biomédica e da formação avançada neste domínio. O museu possui a fantástica coleção construída pelo Sr. Gulbenkian e terá sido uma das principais razões para a criação da Fundação, porque Carlos Gulbenkian desejava que toda a sua coleção ficasse debaixo do mesmo teto, como refere no testamento. A coleção do fundador é hoje uma das mais importantes do mundo como coleção particular, devido à sua enorme qualidade. Como reflexo do gosto do seu fundador, incorpora um conjunto original de objetos, da arte oriental e ocidental, do Egito Antigo à arte islâmica, da arte chinesa e japonesa, aos mestres da Barbizon School, sem esquecer a importância da Art Nouveau, fortemente representada por René Lalique. A educação, que é o setor a que eu tenho estado ligado, eu hoje não sei muito bem qual é o meu setor, porque a situação orgânica da Fundação está em mudança, mas continua a ser uma responsável por componentes educativos. É um dos objetivos estatutários da Fundação e corresponde a uma área prioritária dela. A primeira iniciativa da Fundação foi na área da educação. Ainda antes dos estatutos estarem ratificados, foram ratificados em 56, mas em novembro de 55 foi concedida a primeira bolsa de estudo pela Fundação. Até ao presente, muitas atividades educativas... Sabe quem foi? Não sei, mas julgo que já morreu a pessoa a quem foi concedido. Mas há uma história curiosa, porque o professor Arcélio Pato Carvalho, que é professor da Universidade de Coimbra, estava nos Estados Unidos quando a Fundação foi criada e não soube da criação da Fundação. E ele conta que entrou um jovem qualquer no laboratório onde ele estava a trabalhar nos Estados Unidos e lhe disse que tinha uma bolsa da Fundação e ele disse, mas o que é isso? E tal. Até sabe ter sido um dos primeiros, talvez não o primeiro. Até ao presente, muitas atividades educativas foram desenvolvidas pela Fundação com o apoio da Fundação. Atribuição de bolsas de estudo, como já referi, produção de materiais educativos, apoio a projetos piloto de aprendizagem a todos os níveis educativos, apoio à formação de professores, o plano de edições de que irei falar a seguir, a organização de uma conferência internacional anual. O ano passado o tema foi Inovação na Escola e pela Escola, e grandes projetos de promoção da leitura. Nos últimos anos, as intervenções educativas têm dado prioridade à educação da primeira infância, melhoria da qualidade educativa das crianças e dos jovens, qualificação dos professores e dos educadores, disponibilização de recursos educativos adequados e criação de um bom ambiente de aprendizagem. Em todas as intervenções no setor educativo, concede-se atenção especial à qualidade do ensino. As práticas inovadoras na formação de professores e no ensino experimental são áreas a que a Fundação dedica uma intervenção sistemática, testando metodologias e processos que são, seguramente, de grande interesse para muitas instituições educativas. Passando ao tema que me traz aqui, já depois de ter falado imenso, no âmbito da sua finalidade educativa foi criado em 1962 um plano de edições da Fundação. Até ao presente foram publicados 1.175 diferentes títulos, correspondem a cerca de 1.900 edições e de 5.900.000 exemplares. Este projeto educativo, científico e cultural iniciou-se com a série de manuais universitários, o que revela os objetivos marcadamente educativos e científicos que estão na sua gênese. Esta série de manuais universitários destinava-se aos estudantes que não encontravam livros adequados e de preço acessível ao seu estudo e a alguns professores que tinham dificuldade em publicar as suas lições. Já na origem desta série se procurava e se incentivava a publicação de originais de autores portugueses. Mas na falta destes originais em grande número foram sendo editadas traduções, embora com a preocupação de editar as melhores obras nas melhores traduções. Esta foi a divisa que a Fundação expressamente consagrou para as traduções a editar pelo plano de edições no ato constitutivo deste projeto. Aliás, é curioso verificar, pelo detalhe com que a matéria foi tratada, a enorme preocupação com a qualidade das traduções refletida nesta deliberação. Para este projeto, o administrador doutor da Educação na altura era o professor Ferrer Correia, que veio a ser presidente da Fundação, a seguir ao Dr. Perdigão. E o Dr. Ferrer Correia, para lançar o projeto, foi uma sugestão do Conselho Consultivo da Educação, foi buscar a Coimbra um professor de Filosofia, que aliás foi professor do meu pai, que é o professor Martins de Carvalho. O Dr. Martins de Carvalho foi quem lançou o projeto do plano de edições. E foi ele que foi responsável pelo lançamento dos três fólogos. Este é o primeiro que eu vou referir. Esta orientação perdurou e mantém-se desde sempre a preocupação em garantir a maior qualidade das traduções
fazendo jus à divisa que o Conselho atribuiu e que foi assim expressa. Se a Fundação pretende, como indiscutivelmente pretende, que a divisa desta coleção seja as melhores obras, as melhores traduções, é essencial que ela se disponha a pagar aos tradutores e supervisores uma remuneração condigna e até mesmo aliciante. Isto foi o que disse o CEA na altura. O CEA é o Conselho de Administração. O padrão de qualidade e a condigna remuneração compatível com esse padrão são requisitos que marcam a identidade deste projeto desde o seu começo. A estes dois deve juntar-se um outro importante requisito que lhe está estreitamente associado: o preço muito acessível a que as obras são vendidas. A orientação estabelecida no ato constitutivo do Plano de Edições em relação à política de preços foi expressa do seguinte modo: pretende-se que haja dois preços. A linha A, um preço geral calculado em função da ideia que a empresa não tem fim lucrativo. E a linha B, um preço especial para os estudantes universitários. O preço especial para os estudantes universitários foi mais tarde alargado à generalidade dos estudantes e aos professores. O rápido sucesso na série de manuais universitários ficou a dever-se à forma como foram disponibilizadas no meio universitário obras de estudo que às editoras comerciais não interessavam, em condições de preço muito acessível e com uma enorme qualidade dos seus textos e das suas traduções. Eu recordo, quando estava aqui na Faculdade de Direito, que ainda apanhei uma primeira obra de Direito que foi publicada, e não me esqueço dela, aliás, ainda a editamos hoje, que é uma obra do Karl Lengisch, um alemão, que é tem a ver com a introdução ao estudo de Direito e tem a ver com o nome agora ao tipo. Mas foi o primeiro livro de Direito e eu lembro de ter circulado ali entre os meus colegas e tal, fui a correr comprar quando vi, mas foi a primeira obra de Direito que saiu. Não foi a primeira obra manual universitário, mas foi das primeiras que saiu. Eu recordo ainda ter beneficiado disso. Em 1964, portanto 2 anos depois do início do plano, o Plano de Edições alargou-se, criando uma nova coleção dedicada à divulgação das obras dos grandes clássicos universais, que constituem referências constantes do conhecimento e cuja mensagem não se esgotou, continuando a servir de inspiração ao progresso da humanidade. Mais uma vez, o Plano de Edições procurava responder à manifesta carência de edições de grandes clássicos em língua portuguesa, dado existirem lacunas que subsistem, foram inclusivamente classificadas de humilhantes pelo primeiro responsável do Plano de Edições. O Dr. Martins de Carvalho dizia, na proposta que fez para o lançamento dos textos clássicos, que era uma vergonha em Portugal, isto em 64, a crítica da razão pura do Kant não está traduzida para português. Era dos poucos países da Europa Ocidental que não o tinha. A Fundação, entretanto, já publicou há muitos anos a tradução da crítica da razão pura. Por outro lado, algumas edições existentes destes textos clássicos não eram normalmente traduzidas do original e ofereciam poucas garantias de segurança técnica. A doutora Marilena Rocha Pereira, que foi nossa consultora até morrer, e com quem eu privei no âmbito do projeto do Plano de Edições, dizia sempre com grande impetuosidade: tradução só do original. O que não é do original não é tradução. E o que acontecia, eu, por exemplo, relativamente à Utopia, do Tomás Moros, eu li uma bela tradução do francês, feita pelo Dr. Zé Marinho, professor de Filosofia, porque não havia tradução do português. A primeira tradução da Utopia foi a que nós publicámos, com a tradução do Padre Aires do Nascimento e com um estudo introdutório do professor Pina Martins, meu assessor no Serviço de Educação. E foi a primeira tradução que se fez do original do latim para português. E, portanto, o que existia antes não eram traduções. Eu dou-vos um outro exemplo, que nós agora publicámos recentemente a história da Guerra do Peloponeso do Tucídides, com uma tradução do professor João Miguel Rosado Fernandes e de uma outra pessoa que não me lembro quem é. O que acontece é que pouco tempo antes disso, um professor da Universidade do Minho publicou, de uma tradução do inglês, a história da Guerra do Peloponeso, e antes da nossa. E ficou todo satisfeito. E tal, de facto, não havia traduções. Eu tenho algumas do meu pai de filosofia, portanto eu tinha algumas pequenas traduções do francês, mas não era da obra completa. Mas essa tradução do inglês era o que havia e tal. Portanto, eu lembro de ter ouvido o senhor, coitado, na televisão, a dizer que era um passo importante e tal. Eu sabia que já estava em fase final de edição a tradução do professor Rosado Fernandes, e portanto aquilo que ele fez não é tradução. A tradução é a nossa e aliás há hoje muitas editoras comerciais fazem traduções do original. Não estou a dizer que é só a Fundação que o faz. E dou-vos também um exemplo. Nós temos... não tínhamos obras do Aristóteles quando eu cheguei ao Plano de Edições em 1999. E tentei ver o que é que estava em carteira. E um dos livros que estava era A Política do Aristóteles.
e não tinha sido traduzida, porque o tradutor que tinha sido indicado pelo Dr. Marilena Rocha Pereira foi para diretor da Faculdade de Letras de Coimbra, que não teve tempo para o fazer. Aliás, a proposta vinha do Marcelo Rebelo de Sousa e do Freitas de Lomaral, é curioso, eu vi isso na ficha. E, no meio disto, eu estava a tentar ver se conseguia que alguém substituísse esse tradutor e fosse outro a fazê-lo. Há uma editora, não me lembro já qual foi, mas foi uma equipa da Católica que fez a tradução e publicou a Política do Aristóteles. Foi com o Bento Castro Henrique. Foi o Bento Castro Henrique, foi a equipa da Católica que fez. Não me lembro já qual foi, mas foi uma editora comercial. E o que acontece é que eu levei o livro à doutora Rocha Pereira durante uma reunião do Conselho Consultivo e disse: senhora professora, veja lá se isto tem qualidade, porque se tiver, a equipa é boa, se tiver qualidade, nós retiramos isto. E tiramos, porque é uma empresa, é uma entidade comercial que o fez e fez com qualidade e, portanto, não faz sentido a Fundação fazê-lo. E, portanto, esse tem sido o critério que nós também temos seguido. É de se há quem faça, nós não fazemos e não queremos competir com terceiros. Assumiu assim a Fundação a responsabilidade, através da sua coleção de textos clássicos, de disponibilizar em língua portuguesa uma vasta massa de leitores que transcende a fina camada dos especialistas, as obras dos verdadeiros criadores em qualquer das áreas do conhecimento. São obras que fundam e transmitem os valores essenciais da nossa cultura e da nossa civilização e cuja disponibilidade em língua portuguesa, com traduções de garantida qualidade, não é facilmente assegurada por outras entidades. Tal como já aconteceu com a coleção dos Memoriais Universitários, quando se tratava de traduções, elas só são feitas dos originais, qualquer que seja a língua em que originariamente foi escrita. Há traduções do russo, os textos de física moderna, há partes que são de autores russos e a tradução foi feita do russo por quem sabia russo, naturalmente. Isso é para dar um exemplo mais radical. E procede-se a uma seleção rigorosa dos seus colaboradores, o que implica que os tradutores saibam da matéria, saibam da língua de origem e saibam português. Para além disto, sempre que necessário, as traduções são revistas por linguistas, que em estreita colaboração com o especialista procuram corrigir e aperfeiçoar o que eventualmente este possa ter escapado. A estas duas coleções seguiu-se a série de cultura portuguesa, que é aqui muito estimada pelo professor José Eduardo Franco, que é onde ele tem trabalhado, criada em 66, para a qual saiu o Padre Manuel Antunes e outros, e agora está a sair o Fernão de Oliveira, para a qual estão definidos os seguintes objetivos: publicação de obras de autores portugueses sobre temas dos vários domínios do saber e da cultura, desde as monografias de caráter científico e os trabalhos de reflexão filosófico-crítica, até àqueles que se ocupam de figuras, épocas e momentos relevantes da cultura e civilização portuguesas. As obras desta coleção têm tido, com muito poucas exceções, grande dificuldade de escoamento através da venda, mas a sua publicação tem constituído um importante serviço que a Fundação presta à cultura portuguesa, promovendo a edição de textos dispersos e quase sempre de difícil acesso, que são relevantes para a cultura e civilização portuguesas. A edição das obras desta coleção tem uma tiragem pequena, que permite, no entanto, proceder à sua disseminação por bibliotecas públicas de todo o país e daquelas que no estrangeiro sejam instrumentos da cultura lusófona ou que tenham vínculos com esta cultura, de modo a tornar mais facilmente acessível a uma vasta camada de potenciais interessados, normalmente especialistas das respectivas áreas científicas, das obras desta coleção. A partir de 2013, procedeu-se a uma revisão, eu fiz essa proposta alargada do projeto de plano de edições, e foi entendido reduzir drasticamente as novas edições da série Manuais Universitários, por se considerar que, ao contrário do que se verificava no passado, esta é uma área de intervenção a que o mercado dá resposta e a que as editoras académicas, em particular, se têm dedicado. Como a Fundação Carlos Gulbenkian não tem finalidades comerciais e não pretende, por isso, competir com outras entidades na produção de livros, não se justifica continuar a promover a edição de novos títulos. Reservou-se apenas para a exceção que não encontro procura no mercado editorial de obras de autores cientificamente consagrados que divulgam doutrina que antecipe ideias ou teorias científicas suscetíveis de disseminação no mundo académico em Portugal. Trata-se de obras que poderão ser de grande importância para o desenvolvimento do ensino superior no nosso país. No que se refere à série de textos clássicos, entendeu-se que a Fundação continua a responder com as características qualitativas que lhe estão associadas a um domínio em que não há resposta adequada por outros protagonistas do mundo editorial e em que subsistem ainda sérias lacunas no panorama editorial português. Face à vastidão da tarefa de traduzir para o português as principais obras dos grandes clássicos universais, preconizou-se que se procure continuar a selecionar as principais obras desta natureza ainda não publicadas, adotando sempre que necessário uma posição mais proativa. Deverá também proceder-se ao reforço da edição de textos clássicos de culturas não ocidentais,
direta ou indiretamente, influenciaram e influenciam a nossa cultura. Temos agora em curso a tradução e edição do autor clássico de língua árabe, Os Princípios das Ideias dos Habitantes da Cidade Virtuosa. O autor é o Alfarabi. A tradução foi da Catarina Bell. Não é fácil arranjar pessoas que saibam árabe, mas a Catarina está no Egito e dá aulas na Universidade Americana no Egito. E é muito competente. O livro deve ser publicado. Já vai fazer um seminário da hora do almoço. O livro deve ser publicado, aliás, está no prelo já, no primeiro trimestre deste ano. O que é muito caro, porque, como é do árabe, é mais caro a tradução. Em relação a alguns autores que são referências universais da cultura e da ciência, deve dar-se prioridade às suas obras principais e não a obras também importantes que não sejam as mais relevantes. Na série Cultura Portuguesa, em que a resposta do mercado é praticamente inexistente, por ter um número limitado de interessados diretos pela sua compra, há uma exceção. Nós agora estamos a publicar a obra do Eduardo Lourenço. E a obra do Eduardo Lourenço vende-se, mas é uma exceção. Como também se vende os textos que nos entregaram da Agostina Bessa Luís. Mas são estão na cultura portuguesa, mas são exceções. Normalmente o Padre Manuel Antunes não é muito vendável. O próprio Pedro Nunes, que nós estamos a acabar já há 20 anos, a obra completa, também não, curiosamente, também não é muito vendável. Portanto, as obras da cultura portuguesa não são normalmente... Mas alguns volumes já vai em segunda edição. Só um volume. Só e nós temos oferecido imenso. Ah, claro. É o objetivo da... Eu posso arranjar mais quem queira. Na série da cultura portuguesa, que a resposta do mercado é praticamente inexistente, por ter um número limitado de interessados diretos pela sua compra, mas em que se presta um serviço inestimável à cultura e civilização portuguesas, disponibilizando textos de difícil acesso, mas que são clássicos do pensamento e da ciência em edições cuidadas do ponto de vista editorial e científico, preconiza-se que se prossiga a política de seleção rigorosa dos textos e dos autores e que se procure privilegiar a edição digital. Os últimos dados são, e eu estou de acordo com isto, é que em vez de se estar a fazer obras completas, que se façam obras selecionadas e que se editem apenas as partes principais das obras dos autores, porque há coisas que não têm interesse. E lembro, por exemplo, o professor Joaquim de Carvalho, nós editámos, foi das primeiras que se fizeram, a obra completa em 9 volumes. Há muita coisa, há muitíssima. O Joaquim de Carvalho era adorado por meu pai, foi professor dele, e eu sempre ouvi falar muito do professor Joaquim de Carvalho. Há muitíssima coisa boa, mas há coisas menos interessantes. Não? E, portanto, o professor Borges de Macedo, aqui da Faculdade de Letras, temos agora uma proposta para editar. E já lhes foi dito à família, ao meu querido amigo Braga de Macedo, aquilo que nós vamos fazer é uma seleta das obras dele. Mesmo assim, ainda são 4 volumes. Agora, há artigos que não têm tanta importância e que estão disponíveis. E, portanto, vamos passar para um critério mais seletivo e de passar apenas a editar seleção de textos. Nos contemporâneos tem sentido isso, mas nos clássicos não tem. Passa a ser mais difícil. Sim. Em todas as séries editadas pela Fundação, a preocupação de preservação do conhecimento é constante, mas ela é particularmente evidente nesta série da cultura portuguesa, em que se procura congregar e tornar disponível aos estudiosos e aos interessados em geral os textos muito dispersos e de difícil acesso de grandes pensadores da cultura e da ciência em Portugal. A partir do início de 2015, demos início à edição digital. Não podemos ficar fora disto. E temos vindo gradualmente a incorporar nesta linha livros já editados em papel e ainda livros que são simultaneamente editados em suportes de papel e digital. A primeira obra que eu pus em digital, e fizemos o lançamento, foi o célebre Guia de Portugal, que foi lançado nos anos 20 na Biblioteca Nacional por Raul Proença, que ainda fez 2 volumes, e depois, nos anos 40, o professor, o doutor, o homem da filosofia, não lembro o nome, fez mais um volume na Biblioteca Nacional, Santana Dionísio. E depois, nos anos 60, apresentou uma proposta à Fundação, e a Fundação, ao Santana Dionísio, com a coordenação dele, completou, no continente apenas, as ilhas não estão abrangidas, os vários 7 ou 8 volumes que estão publicados. Eu achei que era uma boa ideia fazer, e fizemos o e-book do Guia de Portugal, porque eu achei que as pessoas podiam levar o tablet e andar nos sítios a comparar o que historicamente existia, mas não se vende. Nem esse, nem os outros. As vendas têm sido muito limitadas. Papel, tem digital. Em todas as editoras. Aliás, mesmo nos Estados Unidos, o decréscimo, há vendas de digital. Não temos também negar que não haja. O que não tem tido é o crescimento que estava previsto. A própria Amazon já abriu lojas materialmente físicas, porque de facto não tem tido o crescimento exponencial que estava previsto. E aqui
No outro dia alguém me dizia, por exemplo, o livro do, como é que se chama este locutor da televisão, o José Rodrigues dos Santos, que vende milhares de livros, depois em e-book não vende praticamente nada. Embora é evidente que a ficção é uma coisa e os livros técnicos são outra. Mas os nossos livros que estão em digital não se vendem. Nós pomos-los, mas depois não há procura. Em 2015, e durante 3 anos, sob a coordenação da doutora Teresa Gil, em colaboração com a doutora Anabela Martins, foi desenvolvido o projeto Diálogos. O projeto Diálogos procura reforçar e alargar geograficamente uma tendência que só muito recentemente começa a ter alguma visibilidade no ensino superior nacional. Isto foi feito no âmbito do plano de edições. Face à insularidade de áreas e disciplinas académicas e à tendência para a especialização que marca a generalidade dos cursos superiores, a Fundação Fausto Gulbenkian reconheceu a importância dos esforços que começam a ser feitos a favor do cruzamento de saberes e da oferta de uma formação mais aberta e abrangente. Enquanto contributo para este enriquecimento do percurso académico, o projeto Diálogos organizou-se como uma série de conferências em cursos livres em diferentes universidades do país, em que especialistas de áreas distintas debateram uma mesma obra clássica constante do plano de edições da Fundação. O clássico não são apenas textos clássicos, eles até utilizaram manuais universitários e utilizaram textos de cultura portuguesa. Os 2 objetivos centrais do projeto realizaram-se em simultâneo. A recuperação da tradição do diálogo humanista através das obras fundamentais publicadas pela Fundação, que alertou para o valor académico da pluralidade de perspectivas, e, por outro lado, aumentou-se a visibilidade do plano de edições, reforçando o contacto com o seu público-alvo original, os estudantes do ensino superior. Houve quem tentasse, através deste projeto, quando o projeto foi apresentado, dizer e tal, isto pode ser medido, porque temos que saber quantos livros mais se vendem com isto. Não percebendo que, para além de se vender mais ou menos livros com isto, e espero que se tenham vendido e venderam-se com certeza, o importante era fazer este diálogo humanista de debate e de cruzamento de saberes e de motivar a academia para o conhecimento de textos clássicos. E por isso foi antes da conversa do almoço, eu acho que é preciso ter algum cuidado ou tentar medir o sucesso dos projetos apenas pela quantidade de vendas que se tem ou não tem. No âmbito deste projeto foi produzido e realizado o documentário A Que Chamas Pensar, sobre o plano de edições da Fundação, e a realizadora foi a Margarida Gil. E este filme é de facto uma pequena obra-prima. Não vos trouxe o filme, tenho pena, portanto não possam agora estar a ver o filme, mas fica para outra ocasião. O filme não é muito longo, tem para aí 15 minutos, e é de facto uma peça fantástica. Aliás, ela é uma belíssima realizadora. Gostaria de terminar deixando eventualmente para o debate subsequente o tema da crescente redução da procura e da circulabilidade das obras editadas e dos custos inerentes a essa situação. Até há pouco tempo foi nosso critério não promover tiragens muito elevadas das obras e, perante a sua não circulabilidade, proceder à sua oferta a bibliotecas e instituições de ensino superior e da rede de bibliotecas públicas. Esta medida foi indispensável a partir do momento em que a Fundação Gulbenkian decidiu vender, em 2006, o enorme armazém em que os livros editados ocupavam um generoso espaço. E fez bem em ter vendido, porque o edifício era uma coisa brutal ali, para a zona de Linda Velha, do seu tempo ainda. O espaço que nos passou a estar reservado, na cave do edifício sede, não é compatível com tiragens elevadas, nem com a permanência dos livros editados durante longos períodos. E a situação tem-se agravado com a escassez do espaço e a invocação dos custos fixos associados à gestão e à organização do espaço do armazém. Há que ser muito mais eficiente na gestão dos estoques e, apesar de ter a política de oferta de exemplares às redes de bibliotecas, também como forma de preservação do conhecimento, justificou-se a adoção de novas medidas que promovam essa eficiência que, consequentemente, diminui os encargos. Neste sentido, as tiragens dos livros novos foram reduzidas, apesar do aumento dos custos sanitários. Iniciou-se um processo de print on demand para livros esgotados, cuja procura não justifica uma nova edição. Aqui há um problema crítico que eu estou a sentir, é que nos livros que não estão, e há muitos livros antigos que estão esgotados e que agora voltam a ser pedidos porque há professores que os adotam, como não estão digitalizados, a digitalização do livro é caríssima. E, portanto, naqueles que estão digitalizados, o print on demand é relativamente barato. Os outros não, e, portanto, fazer repercutir o custo é uma coisa aborrecida, porque fica o livro muito caro. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio nesta matéria. Prossegue o crescimento de títulos a disponibilizar em edição digital, embora, neste caso, como já vos disse, a procura não seja muito significativa. Procura-se promover um maior dinamismo no processo de vendas, sobretudo junto às instituições onde se encontra o essencial do público-alvo a atingir, que são as instituições de ensino superior. Viabilização de um processo mais efetivo de vendas online. Isto é
uma crítica recorrente que eu tenho feito dentro da Fundação, porque o sistema de vendas online não funciona, o que prejudica seriamente os estudantes que não estão em Lisboa. Porque, como sabem, os estudantes e os professores, hoje toda a gente, tem 40% de desconto nos livros com mais de 18 meses, de acordo com a lei do preço fixo. 10% durante os primeiros 18 meses. Mas só o tem no balcão da Fundação, porque o resto é vendido através de livrarias em todo o país e aí não há descontos. E, portanto, um estudante de Chaves ou de Bragança ou de Faro ou vem a Lisboa comprar um livro e tem desconto, ou então, como a venda online não funciona, não tem o desconto que é uma coisa inacreditável. E não percebo porque hoje, com as novas tecnologias, como é que não se põe a montra virtual a funcionar. Mas isso é uma crítica recorrente que já tem muitos anos. E, finalmente, é preciso ter recurso a distribuidores. Isto é um problema crítico, porque os distribuidores hoje estão quase todos na falência, ou não pagam, etc. Paguem e assegurem o acesso aos materiais editados pela Fundação no território nacional, bem como nos restantes países de língua oficial portuguesa, e em especial no Brasil, Angola e Moçambique. Isto são temas que são bons, se ainda tivermos tempo, já não temos muito para a discussão. Muito obrigado.